Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Em um prefácio de um de seus livros, o escritor Henry James escreveu que a casa da ficção, the House of Fiction, não tem uma janela só, ela tem, na verdade, milhões de janelas. O filme francês Dentro da Casa referencia isso de modo oblíquo, mas na última cena é quase que literal. Os dois protagonistas estão olhando para um grupo de apartamentos e você vê dezenas de janelas com coisas acontecendo. Aí é claro que a referência também vai ao Hitchcock, Janela Indiscreta. Tem um monte de referência. Lolita, do Nabokov, o nome do cara. A escola em que se passa lá a ação chama-se Flaubert, Gustave Flaubert, um escritor famosíssimo, né? Que, aliás, o próprio Henry James dizia que era o escritor dos escritores, o autor de Madame Bovary. Tá cheio, tá cheio. Até a livrada na cabeça que um dos caras recebe, lá o protagonista recebe, é de um livro do Céline, o antissemita, escritor francês lá, que caiu em desgraça, merecidamente, porque foi antissemita. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Antes até de comentar sobre o enredo do filme, é um desses tipos de filme que você não pode analisar o roteiro de acordo com os parâmetros de filme comercial de Hollywood, com primeiro, segundo, terceiro ato, o que aconteceu com a personagem X, por que a personagem X agiu assim, porque na verdade uma das pegadas do Dentro da Casa, que está lá na Amazon Prime, é a dubiedade e diferentes caminhos que você pode usar para prender o leitor para contar uma história. E se essa história vai ser original, se essa história vai ser imaginação, e se essa história vai ser comercial ou não, tudo isso e muito mais está embutido neste filme. É uma espécie de comédia bastante espertinha. Tem um professor de meia-idade que a gente vai descobrir depois que é um escritor fracassado. Ele leciona literatura numa escola de segundo grau, num liceu, né, em alguma cidade francesa indeterminada, e ele detesta tudo. Detesta os alunos, e ele é casado com uma mulher, né, que tem... Ela dirige uma galeria de arte, né, o Labirinto do Minotauro. Né? Caminhos difíceis, impossíveis de achar, e o Minotauro, aquela coisa meio homem, meio besta, meio fera. E essa mulher está sempre às voltas com as donas da galeria, as gêmeas, e também procurando qual que é a arte original, qual que é a arte de vanguarda, qual que é a arte comercial. Esse professor que não gosta dos alunos, porque acha os medíocres, dá uma redação daquelas, o que você fez no final de semana. Dentro do conceito dele, a maioria dos alunos escreve um monte de lixo. Só que tem um dos meninos, o Claude, ele escreve uma redação dizendo que ele ficava observando a casa de um colega de classe, do Rafa, e que ele queria entrar naquela casa. E aí ele termina o texto com "a continuar", né? E ele fisga o professor. Então, o professor começa a desenvolver uma relação com esse menino de tutor, e aí a cada prestação, né? Porque daí o Claude ele começa a fazer amizade com o Rafa, porque o Rafa tem deficiência em matemática, e ele começa a dar aulas particulares para esse Rafa. E aí, então ele vai para casa dessa família de classe média que ele descreve com desdém, mas também com um grande desejo. Só que a gente não sabe muito bem o desejo de quem que é para quem, né? Não sabe se o Claude está desejando o pai, a mãe, o filho, o Rafa, e tem uma hora que o relacionamento desse professor com o Claude, a gente não sabe, isso é questionado pela esposa, será que você não está gostando desse menininho, não? Ou será que não é um relacionamento paternal, isso não é o filho que você vai ter? Ou será que ele vê no menino o escritor que ele não foi? Porque ele reconhece que o menino tem talento, o professor, né, reconhece isso, que é uma coisa que ele não teve. Ele publicou um romance, foi uma história de amor, água com açúcar. Então tem uma série
de nuances, e a gente não sabe, na verdade, se o que está acontecendo, na maior parte das vezes, foi real ou se é fruto da imaginação do Claude. Tá? E a gente não sabe, na verdade, quem que está manipulando quem. Num determinado momento, você não sabe se o Claude está manipulando o professor, ou se é o professor que está manipulando o Claude, e chega no momento em que o próprio professor começa a participar das histórias ou das cenas, que às vezes são reescritas. Então, na verdade, é um exercício de criação literária, metalinguística, intertextual e de voyeurismo, né? E aí essas camadas de voyeurismo vão sendo assim, nós que somos voyeurs, né, vendo cinema, é o voyeur vendo o voyeur vendo o voyeur. Você pode pensar, nossa, deve ser um filme super denso. Olha, nem achei tão denso, porque na verdade você vai querendo saber o que acontece no encaminhamento da história, tá? E é tudo muito bem. Por exemplo, A Casa da Ficção, como eu citei, né? O filme se chama Dans la Maison, Dentro da Casa. A mulher de classe média, né? A mãe lá do Rafa, ela fica o tempo inteiro pensando em remodelar a casa. Então você vê que é uma construção bastante inteligente do roteiro, do diretor. É um filme muito esperto, que vale a pena ver, desde que você não procure respostas óbvias para as coisas, né? Desde que você vá assim, tá, eu quero ver como que termina a história. Será que ela termina? Esse tipo de filme, você vai ter que ficar preparado para isso, né? Agora, que ela te dá ganchos para querer continuar, pelo menos, para mim deu. Né? Eu queria saber o que ia acontecer, quais os desdobramentos. Muito interessante, né? Para gente que estuda narrativa. Achei um filme bastante bom. Tá na Amazon Prime. Tchau!